Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo do Souza Oficial. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aí no audiobook do livro O Homem Mais Inteligente da História, do autor Augusto Cury. E hoje vamos para as partes 26 e 27 do livro, que tem como títulos A Passagem que Lucas Não Contou e também Crescendo em Sabedoria. Você que tem acompanhado o canal aí, acompanhe até o fim essa mensagem desse livro, porque eu tenho certeza que ela vai edificar muito a sua vida. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, diga o que você está achando do livro. Isso ajuda bastante a gente aqui no canal, para que a gente possa estar fazendo outros audiobooks para você aí, e que você possa estar sendo abençoado em nome do Senhor Jesus. A passagem que Lucas não contou. A mais penetrante mesa redonda para estudar a inteligência do homem, cuja história mudou o calendário da humanidade, continuava mapeando os vampiros que estavam nos porões da mente dos próprios debatedores e dos espectadores, e não apenas de cristãos, mas de pessoas de todas as religiões, inclusive ateus. Tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que estão assistindo ao nosso debate ao redor do mundo, relatou o Dr. Thomas, entusiasmado. Nunca imaginei que na minha idade pudesse ser irrigado com essa alegria indecifrável. Um budista do Japão me contou que, como eu, criticava o filho todos os dias por não corresponder às suas expectativas. Mais tarde o filho confessou ao pai que, ao elogiá-lo mais e criticá-lo menos, ele evitou que se matasse. E o suicídio entre jovens é alto no Japão. E continuou contando. Um senhor árabe, praticante do islamismo, que há 30 anos não conversava com um irmão devido a uma discussão por herança, me contou que, depois de assistir à mesa redonda, o procurou e disse: "Irmão, o dinheiro compra bajuladores, mas não amigos. Você é meu melhor amigo. Tome o que você acha que é seu de direito." Eles se reconciliaram e choraram juntos. Disse ainda que Jesus é comentado em prosa e verso no Alcorão. Agora descobriu algumas ferramentas universais capazes de unir muçulmanos e cristãos. Michael também contou a experiência que teve com os alunos de medicina, que colaram na prova. Todos se sensibilizaram. Marco Polo, ao ouvir todos esses relatos, lembrou-se de seu filho, Lucas. Precisava também ser um engenheiro de janelas light, arquivos saudáveis capazes de conter altruísmo, aposta, apoio, encorajamento. Esse debate tem sido um sucesso, mas o sucesso mal trabalhado faz um estrago na mente humana maior do que o fracasso, asfixia a criatividade, embota os sentimentos, fomenta o egocentrismo, assegurou Marco Polo. Nunca devemos nos esquecer do exemplo magno da jovem Maria. Autoestima notável e humildade solene na mesma mente, recordou Sofia. E, por falar na educadora do menino Jesus, Marco Polo olhou fixamente para os dois intelectuais da teologia, um representando o catolicismo e outro o protestantismo, e discorreu: "Nunca é demais lembrarmos que, nesta mesa redonda, não estudaremos os supostos atos sobrenaturais de Jesus. Se eles foram reais ou não, se Jesus tinha um poder sobre-humano ou não, se havia nele habilidade de suspender as leis da física. Isso tudo entra na área da fé. Quando entra a fé, a ciência se retira", reafirmou a psiquiatra Sofia. Mas acrescentou: "Entretanto, se discutirmos esses assuntos, será no campo da filosofia." Exato. E, sob o ângulo da filosofia, pergunto aos teólogos presentes: qual foi o primeiro ato sobrenatural de Jesus descrito por seus biógrafos? "Foi no casamento de Caná da Galileia", disse o Dr. Thomas. "Ali ele transformou água em vinho", completou o Dr. Alberto. Muito bem. Esse episódio é conhecido em todo o mundo, mas é difícil que os fatos socioemocionais que estão nos bastidores sejam conhecidos. Como foi que isso ocorreu? Maria chegou a Jesus e disse: "Acabou o vinho", disse o Dr. Alberto. E a resposta dele foi delicada? Indagou Marco Polo. O Dr. Alberto engoliu a seco, pois sabia que a resposta do filho para sua mãe parecia ser destituída de generosidade. Tal resposta foi alvo de questionamentos durante séculos a fio pelos teólogos. Muitos até evitavam comentá-lo. "Aparentemente não", respondeu o Dr. Thomas. Jesus disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Que resposta estranha! Cadê a relação afetiva entre o filho e a mãe? Indagou Michael. O Dr. Alberto tentou dar várias explicações,
comentou sobre a inauguração do projeto de Jesus, a interferência de Maria, o ambiente público, mais nada, justificava a dúvida fatal. A resposta foi indelicada, evidenciando que a relação mãe-filho, tão valorizada por bilhões de cristãos ao longo das eras, fora colocada em xeque. Nesse exato momento, Marco Polo começou a fazer sua análise crítica. Em primeiro lugar, por que Maria disse que acabou o vinho? As explicações foram muitas, mas nenhuma convenceu o psiquiatra. Então ele disse: pensem comigo. Ela apenas apontou que o vinho acabou. Por quê? Sem pretender discutir assuntos da fé, as palavras breves de Maria, o vinho acabou, eram mais do que um pensamento sintético. Era uma senha dizendo: eu já vi você fazendo coisas incríveis. Se você quiser, pode mudar isso. Comentou analiticamente Marco Polo. Sofia foi iluminada. Claro! Ela devia saber que ele tinha feito atos sobre-humanos na juventude. Só pode ser. Se isso foi verdade, Maria tinha não apenas um filho extraordinário por dentro, em sua mente, mas também em seus comportamentos. Tal qual Sofia sonhou, expressou o Dr. Alberto, e, como mãe, devia fazer um grande esforço para esconder o menino Jesus, para que não corresse risco de vida. Completou o Dr. Thomas. Vocês entenderam. Vocês estão me deixando maluco. Afirmou Michael, completamente perdido. Nunca analisei esses fatos pelo ângulo da psicologia. Mas faz sentido, pois, em seguida, Maria diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Filho e mãe se conheciam tanto que eles falavam através de códigos e olhares, afirmou o Dr. Thomas. Depois da senha de Maria, Jesus falou a sua senha, mulher, e indagou: o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. É provável que ele tenha preparado sua mãe muitas vezes para ela separar as coisas. Imaginem a cena comigo. Jesus respirou lenta e profundamente. Queria contar algo que a chocaria. Ela pensava que nunca o perderia, ainda mais de forma inumana. Seu nascimento havia sido 30 anos antes. A memória dela já não resgatava os primeiros acontecimentos. Sabia quem ele era, mas não conhecia os fatos que se sucederiam. O céu estava de brigadeiro, sem nuvens, sem tempestades no horizonte. Mãe, preciso lhe contar algo. Chegou a minha vez de partir. Sou profundamente grato por todo o carinho, cuidado e atenção. Mas de agora em diante deixarei de ser em primeiro lugar seu filho, e serei filho da humanidade. Os riscos serão enormes. E sua mãe deve ter lhe dito: mas não conseguirei ficar longe de você, meu filho. Ao que ele respondeu: se não puder ficar longe de mim, se quiser me acompanhar, terá grandes alegrias, mas enormes frustrações. Estou preparada, disse ela, sempre ousada. Mas com sensibilidade ele comentou: para diminuir seu sofrimento, você terá que voltar à sua origem. Terá que se posicionar não como minha mãe, mas como a mulher das mulheres. Lembre-se sempre da missão para a qual você foi chamada. Não me esquecerei, meu filho. Não há pior dor do que uma mãe perder um filho. Meu filho, você vai morrer? Perguntou ela, abalada. Mãe, lembre-se, eu sou o Cordeiro de Deus. Ela sentiu uma dor intensa. Ficou com os olhos úmidos. Limpou o rosto com suas vestes grossas. Sua alma seria transpassada, sem anestesia. Eu o amo de forma inimaginável, meu filho. Me ajude se eu me esquecer, disse ela com a voz embargada. Pegando as duas mãos dela, beijou-lhe o rosto e tentou poupá-la. Se você se esquecer, lhe darei uma senha, mulher. Depois de Marco Polo contar essa possível história, o Dr. Alberto ficou profundamente emocionado. Então, quando Jesus falou para Maria aquela frase aparentemente fria: mulher, o que tenho eu contigo? Na realidade ele estava lembrando-a da senha. Disse o Dr. Alberto, maravilhado. Tem fundamento, tem fundamento. Essa análise resolveu uma equação que ficou sem solução por 2000 anos. E Marco Polo ainda concluiu: mas, apesar de ter lhe dito a senha, Jesus ouviu Maria. Ele deve ter meneado a cabeça para indicar que realizaria seu desejo. Talvez tenha sido o único ato sobre-excelente que Jesus fez e que não aliviou a dor de alguém. Depois desse comentário, Marco Polo indagou a plateia atônita. Quando o Dr. Lucas relata esse episódio da transformação da água em vinho, as pessoas que conheciam a biografia que ele escreveu ficaram intrigadas. Não se lembravam. Os dois teólogos que debatiam na mesa foram procurar a passagem,
mas não a encontraram. Em nenhum lugar, afirmou o Dr. Alberto. Mas é estranho. Se Maria foi tão íntima de Lucas, por que ela não lhe contou um fato tão importante? Eis a questão, porque ela achava desnecessário. Não era importante. Jesus, mesmo não querendo realizar o ato, por fim fez a vontade da mãe. Mas, não entendo o motivo pelo qual ela o omitiu de Lucas, ponderou Sofia, confusa. Por causa de sua discrição, afirmou Marco Polo. Ela foi atendida, mas não era o sofrimento de alguém que estava em questão naquele momento, o que deve tê-la feito se calar. De onde você tirou tudo isso, Marco Polo? Indagou mais uma vez o Dr. Thomas, intrigado. Um garimpeiro não produz as pepitas, só remove a terra. Não tenho mérito algum. E depois disso concluiu mais uma vez que foi uma perda enorme para a humanidade o fato de as religiões e as ciências humanas não terem estudado a inteligência de Jesus com a profundidade que ele sempre mereceu, e fez o meia-culpa, confessou a estupidez do próprio preconceito. Crescendo em sabedoria, começo da era cristã, José entalhava um tronco carcomido, duro e curvado de oliveira. Era uma lida difícil, penosa. Roboão, um amigo, estava ao seu lado. Subitamente, Maria se aproximou dele apreensiva. Estava com Judite, mulher de Roboão. O comportamento do menino Jesus mais uma vez a preocupava. Jesus sumiu de novo. Aonde será que ele foi desta vez? O garoto tinha 8 anos. Era determinado, esperto, arguto, explorador. Sua capacidade de perguntar era espantosa e sua generosidade deslumbrava a todos. Ele não os obedece? Indagou Roboão. Ninguém é tão obediente quanto ele, mas, como o sedento procura a água, ele tem sede de descobrir o mundo, afirmou Maria. Então esse seu filho vai lhe trazer muitas alegrias, assegurou Judite, tentando consolá-la. O problema é que ele ainda é uma criança, corre risco de ser ferido, roubado, vendido como escravo, expressou José. Mas ele não tem medo de sair sozinho nesses tempos difíceis? Questionou Roboão. Meu filho parece não ter medo de nada, relatou José, limpando o suor do rosto. Vou atrás dele. Maria, Judite e Roboão o acompanharam nessa empreitada. Procuraram por horas. Viram meu filho? Perguntava o pai às pessoas no caminho. Meu filho Jesus, estamos procurando, informava a mãe. De novo fugiu? Havia quem dissesse, não. Ele não fugiu. Está conversando com estranhos, assegurava o pai. Com estranhos? Estão faltando limites, criticavam alguns. E, assim, eles percorreram o vilarejo tentando encontrar o paradeiro do menino. Uns davam uma pista, outros davam outra, mas, quando lá chegavam, ele já tinha partido. Seu filho já fez isso outras vezes? Questionou Judite, o rosto suado. Algumas vezes, mas sempre voltou. Temo que um dia não volte, disse o pai, muito preocupado. Enquanto isso, um pouco distante dali, o menino se aproximou de um idoso. Falante, puxou conversa. Boa tarde, senhor. Boa tarde, meu filho. O senhor mora sozinho? Moro. É difícil ficar só? Um pouco, disse o idoso, admirado com a indagação. Seus filhos não o visitam? Cada um tem a sua vida, meu filho. Mas os pais não devem ser muito importantes para os filhos? É, mas o tempo passa e muitos filhos se esquecem que têm pais. Mas não deveriam esquecer. Comentou o menino. Que idade você tem? Perguntou o idoso, admirado. Vou fazer 9. Mas logo desviou a conversa. Já sofreu muito? Muitas vezes, meu filho. Por quê? Eu me senti abandonado. Tenho dor no peito. Às vezes não tenho o que comer. O menino deixou escapar uma lágrima e o idoso percebeu. De repente, desembrulhou um pão que carregava e lhe perguntou. Está com fome? Suportável, disse o senhor, não revelando sua tremenda fome. Nesse momento o menino partiu seu pão ao meio e entregou uma parte ao idoso, que se encheu de alegria. Quem é você, meu filho? Sou um menino que não gosta de ver os mais velhos sofrerem. O idoso comia sem tirar os olhos do menino. Subitamente, o garoto surpreendeu mais ainda. Olhe as nuvens pintando o céu. Veja aquele pássaro, que voo lindo. Uma rajada de vento se abateu sobre ele. Ele abriu os braços, fechou os olhos e disse, sinta, vovô, como é bom ser abraçado pelo vento.
O idoso comia o pão e as palavras do menino. Entre uma mordida e outra, perguntou: diga-me o seu nome. Quem são seus pais? Onde você mora? Chamo-me Jesus. Mas, em vez de responder às outras perguntas, o menino questionou o idoso, deixando-o preocupado. Onde ficam os leprosos? O idoso coçou a cabeça, tenso. Por quê? O covil dos leprosos é um lugar muito perigoso. Por favor, me diga como eu chego lá. Fica encravado naquela montanha. E apontou para o horizonte. Mas não se aproxime, menino. Por quê? Os leprosos vivem como feras. Eles atacam as pessoas, roubam, ferem e até matam. Eles não são maus. Só ferem porque estão feridos. O idoso parou, pensou e perguntou novamente ao menino quem ele era. Ao que Jesus lhe respondeu: sou apenas um menino que ama a humanidade. E em seguida partiu sem dizer mais nada. O idoso tentou seguir seus passos, mas ele saiu correndo. Parecia que corria como um bezerro solto do curral, feliz da vida. 2 horas depois, seus pais apareceram com um casal de amigos. Estavam muito fatigados. O senhor viu um menino sozinho por estas bandas? Magro, cabelos lisos, falante, esperto, que nos deixa sem voz. Maria olhou para José. Judite fitou Roboão. Sim, é esse mesmo, confirmou Maria, alegre. Onde ele está, senhor? Indagou o pai, ansioso. Há 2 horas partiu, mas não sai da minha mente. Pensaram que o idoso estivesse perturbado. Ainda estou com o juízo perfeito, meus filhos. Mas o menino que aqui esteve matou a minha fome 2 vezes. Não estou entendendo, senhor, disse José. Matou a fome com metade do seu pão de trigo e matou minha fome de alegria, com o seu jeito de ser. Maria ficou pensativa. Mais uma vez seu filho abalara os que o ouviam. Ela sempre pedia que ele tomasse cuidado, que não dialogasse com quem não conhecia. Mas era quase impossível. Ele era extremamente sociável. Vocês são os pais dele? Sim, disse Maria. Quem lhe ensinou as coisas que ele me disse? Os pais se entreolharam. Nós lhe ensinamos, ele nos ensina. E não querendo revelar mais nada, mas ao mesmo tempo aflita, Maria foi direto ao assunto. Mas diga-me, senhor, onde ele está? No covil dos leprosos. No covil dos leprosos? Ecoou Roboão, amigo de José, assustado. Lá é um lugar perigosíssimo. Eu o adverti, mas ele saiu correndo. Tentei correr atrás dele. Sinto muito, não pude segurá-lo. Ninguém consegue, senhor. Vamos, disse José. E assim os 4 saíram apressados. Desceram a ladeira abaixo, fizeram uma curva, até que chegaram ao ambiente onde os leprosos se isolavam da sociedade. Eles se escondiam ali por medo de serem apedrejados, queimados, zombados, excluídos pelos saudáveis. Alguns parentes e amigos, mostrando fagulhas de compaixão, atiravam do alto do penhasco pedaços de pão para eles não morrerem de fome. No interior da imensa caverna havia um poço de água. Ali eles se banhavam. De vez em quando, faziam suas necessidades, tomavam água contaminada e se reinfectavam. O covil era um depósito de seres humanos. Temerosos, Maria, José e seus amigos se aproximaram lentamente. À medida que foram entrando na caverna, viram uma tocha acesa e vários leprosos ao redor do menino. Seus pais e o casal de amigos ficaram assombrados. O menino conversava com os miseráveis, animando-os. Quais foram seus dias mais alegres, Isaac? Foi quando nasceu meu filho, que também se chama Isaac. Eu o apertava no meu peito e me sentia o homem mais feliz do mundo. E qual foi o seu dia mais triste? Foi quando Isaac, com 15 anos, disse a seus amigos que não tinha pai. Tinha vergonha de dizer que eu tinha lepra. Eu ouvi essas palavras quando estava atrás de uma oliveira. Chorei por 3 dias seguidos. E você, Moisés? Quando foi que pulou de alegria? Perguntou o menino, com a disposição de um mestre. Moisés era uma pessoa toda deformada pela lepra. Muitos amigos e parentes criam que ele não era mais um ser humano. Sua face era horrível. Parecia o rosto da cruza de um leopardo com um lobo. Mas o menino Jesus garimpava ouro em solo rochoso. Foi quando me casei com Rina. Era uma mulher maravilhosa, alegre, divertida. Uma semana de festa, vinhos, assado de carneiro, uvas. E quando você teve sua maior tristeza?
Indagou o filho de José e Maria. Seus pais ouviam assombrados seu filho fazer essas perguntas aos leprosos. Como eles estavam distraídos, não notaram a presença dos estranhos. Fiquei muito triste quando, aos primeiros sinais da lepra, Rina começou a me evitar e questionar quais eram meus pecados. Se eu era um leproso, eu merecia, pois era um pecador. Depois dela, meus amigos me abandonaram. Em seguida, meus irmãos. Mas nada foi mais triste do que quando meus pais pararam de me visitar. Deixarão-me para morrer. Hoje eu pareço um monstro. Quem tem lepra não merece viver. Menino, disse Salos, outro leproso. Vocês são gigantes. Conseguem viver mesmo sendo tratados como lixo humano. Onde você aprendeu isso, menino? Meu pai me ensinou. Deixe-me tocar suas feridas. Eles rejeitaram. Mas o menino insistiu e começou a passar as mãos sobre o rosto ferido, fedido e deformado deles. E o ardor da pele diminuiu. De repente, um grito ecoou na caverna lúgubre e úmida. Era Roboão. Não toque essas feridas, garoto. Os mais de 20 leprosos se encheram de raiva. Os normais só invadiam aquela caverna para feri-los ou matá-los. Ataquem-nos! Ordenou Moisés. A presença deles era odiada. Foram para cima dos invasores com paus. Não façam isso! Bradou Jesus. De repente ele ouviu a voz de Maria. Jesus, meu filho! Mamãe! Mamãe! Gritou ele. Então algo surreal aconteceu. Alguns leprosos deram ordens em voz alta. Não os toquem! São seus pais! O menino correu e abraçou os pais. Filho, é perigoso estar aqui. Subitamente Jesus olhou ao redor e viu os leprosos sofridos e com a aparência deformada. Parecia uma cena de terror. Mas ele disse: são meus amigos, mamãe. Jesus refrigerou a emoção deles. Era tempo de se despedir. O menino deu um abraço em cada um. Foi uma cena comovente. Emocionados, os miseráveis soltaram lágrimas e se perguntavam: que menino é este? Ao partirem, algo incrível aconteceu. Moisés, o leproso mais deformado cujo rosto o menino havia acariciado, recuperou a saúde e restaurou a anatomia do rosto. Ele dava saltos de alegria. Depois desse episódio, os leprosos passaram a procurar o menino, ansiosamente, mas não o acharam, pois José estava trabalhando em outra cidade, fazendo um serviço por encomenda. Além disso, por onde os leprosos passavam, se informando sobre ele, eram excluídos. Alguns foram apedrejados por pessoas insensíveis. A cabeça de um deles começou a sangrar. Nesse exato momento, Sofia acordou desesperada. Teve mais um sonho intrigante com a infância de Jesus. Não sabia por quê, mas ela penetrara nas entranhas da formação da personalidade do menino mais famoso da história. Ela se alegrou por ele, mas chorou pelos excluídos.